Excelentíssimos amigos! Existem questões de concurso para cargos importantes no direito que cobram a parte introdutória do direito processual penal. Olha essa pergunta aqui. Concurso para juiz leigo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, 2018. O processo penal constitucional busca a realização de uma justiça penal submetida a exigências de igualdade efetiva entre os litigantes. Nesse sentido, o processo justo deve atentar sempre para a desigualdade material que normalmente ocorre no curso de toda persecução penal, em que o Estado ocupa posição de proeminência, respondendo pelas funções acusatórias, como regra, e pela atuação da jurisdição, sobre a qual exerce o seu monopólio. Considerando-se o exposto, pode-se apontar como efeito da constitucionalização do processo penal: a vedação ao direito ao silêncio do réu, conforme o artigo 186 do Código de Processo Penal. B. A possibilidade de o juiz substituir o Ministério Público em sua função probatória, diante da liberdade de produção conferida ao juiz pelo Código de Processo Penal. C. A manutenção da característica de prova do interrogatório do réu. E D. A impossibilidade, conforme o Supremo Tribunal Federal, de o juiz requisitar provas depois da manifestação pelo arquivamento feita pelo Ministério Público. O gabarito da questão é a letra D, que fala justamente sobre o princípio acusatório, um verdadeiro pilar para o processo penal e que representa um conhecimento básico a respeito da matéria. Vamos aproveitar esse momento para relembrar um pouquinho a introdução à matéria, os primeiros passos do processo penal. Por que existe o processo penal? Em primeiro lugar, a gente não pode esquecer que a autotutela é vedada. Nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, salvo, é claro, o desforço imediato, a legítima defesa, mas, em regra, cabe ao Estado efetuar essa tutela. Nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos porque cabe ao Estado a jurisdição. Em regra, cabe ao Estado dizer o direito. Agora, diferentemente do processo civil, o processo penal não tem uma teoria geral, ele não tem uma teoria que abarque tanto o processo civil como o processo penal, porque a teoria geral do processo foi construída com os olhos voltados para a área civil. Quando os processualistas começaram a falar da ciência processual, estavam com a área civil, com o direito civil em mente. Por esta razão, a teoria geral do processo não abarca de maneira perfeita o processo penal. Então, nós temos uma definição de processo penal bem delicada, porque ela envolve um raciocínio científico, mas também tem interpretações carregadas de subjetivismo, dependendo de como o autor, de como o doutrinador se posiciona a respeito da função do Estado frente ao seu poder punitivo, frente à defesa, à tutela dos bens jurídicos. Alguns autores, como Fernando Capês, Nestor Távora, vão dizer que a teoria geral do processo pode ser utilizada para o processo penal. Nós podemos pegar até institutos do próprio processo civil e incorporar, às vezes de forma atécnica, ao processo penal. Então, alguns postulados do processo civil, eles vêm para o processo penal, embora eles não se ajustem adequadamente na área criminal. Por que isso? Porque no processo penal cuida-se de direitos indisponíveis. Então, o interesse do Estado estaria mais presente, ele deve ser preponderante e deve ser orientador, e o resultado, em regra, interessa mais à sociedade e não exatamente à vítima e ao acusado. Então, nós estamos tratando de um processo em que a vítima e o acusado, que são os personagens principais do fato ocorrido, não são exatamente os mais interessados no resultado do processo, mas sim a sociedade, que pretende ver o poder punitivo do Estado reprimindo, refreando aquela prática delituosa. Já no processo civil, em regra, ele cuida de direitos disponíveis. Se no direito processual penal nós estamos tratando de direitos indisponíveis, no direito civil, no processo civil, nós estamos
tratando de direitos disponíveis e, em grande medida, direitos particulares. Então, o resultado interessa basicamente aos envolvidos, ao autor e ao réu. Com isso em mente, então, o que seria o direito processual penal? Nós podemos olhar para ele como sendo um conjunto de normas jurídicas que orientam e disciplinam o processo penal. Então, o direito processual penal seria um conjunto de normas que orientam e disciplinam esse processo. Então, Jorge de Figueiredo Dias diz que o direito processual penal surge como conjunto de normas jurídicas que orientam e disciplinam o processo penal. A função essencial deste cumpre-se na decisão sobre se, na realidade, se realizou em concreto um tipo legal de crime e, em caso afirmativo, na decisão sobre a consequência jurídica que dali deriva. Uma outra forma de se ver o processo penal é como um instrumento de aplicação do direito material, do direito penal. Para Hélio Tornag, o processo penal é uma sequência ordenada de fatos, atos e negócios jurídicos que a lei impõe ou dispõe para a averiguação do crime e da autoria para o julgamento da ilicitude da culpabilidade. Então, o processo penal deve ter os seus mecanismos interpretados e aplicados, observando-se esses fins, justamente de aplicação do direito penal. É para isso que serve o processo penal, para a aplicação do que está descrito na norma penal. Não se deve voltar os olhos, entretanto, somente para a sociedade, somente o interesse de aplicar o direito penal, aplicar a pena prevista no Código Penal. Mas o Código de Processo Penal, ou o direito processual penal, deve ser a barreira entre a pretensão punitiva do Estado e o acusado e a sua liberdade individual, direitos e garantias individuais. Se, de um lado, existe a pretensão punitiva do Estado, do outro lado, existe também a liberdade do próprio acusado. E entre uma coisa e outra está o direito processual penal, está o processo penal. Para o acusado, então, o respeito a esse processo, a essa forma, é a sua própria garantia. O respeito à forma apresentada no processo penal é a garantia que o acusado enxerga. Essa garantia ela não é constituída só no Brasil. Não é apenas no Brasil que existem essas garantias, essas salvaguardas da liberdade do acusado frente à pretensão punitiva do Estado, mas vários outros países, após períodos de estados ditatoriais e inquisitivos, também ergueram essas proteções, também ergueram sistemas processuais penais para proteger a liberdade dos seus indivíduos frente ao poder punitivo do Estado. E quais seriam essas garantias? São basicamente aquelas elencadas no artigo 5º da Constituição Federal, que diz assim, inciso 53, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Inciso 64.
o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Inciso 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Inciso 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. E os parágrafos 2º e 3º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. E parágrafo 3º, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, o direito processual penal tem um grande desafio, que é ser um instrumento eficaz e efetivo a serviço do sistema criminal, ao mesmo tempo em que ele salvaguarda os direitos e as garantias individuais. A gente encerra esse vídeo com 2 grandes autores do direito processual penal. Nos próximos vídeos, daremos continuidade às noções introdutórias do direito processual penal. Agora, vamos com Fernando da Costa Tourinho Filho, que diz: direito processual penal, na lição de Belling, é aquela parte do direito que regula a atividade tutelar do direito penal. É de observar que o direito processual penal compreende também a persecução fora do juízo, e, por isso, preferimos conceituá-lo como Frederico Marques, conjunto de normas e princípios que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal objetivo, a sistematização dos órgãos de jurisdição e respectivos auxiliares, bem como da persecução penal. E agora, Aury Lopes Júnior. Existe uma íntima relação e interação entre a história das penas e o nascimento do processo penal, na medida em que o processo penal é um caminho necessário para alcançar-se a pena e, principalmente, um caminho que condiciona o exercício do poder de penar, essência do poder punitivo, a estrita observância de uma série de regras que compõem o devido processo penal, ou, se preferirem, são as regras do jogo, se pensarmos no célebre tratado Il Processo como Gioco de Calamandrei. Esse é o núcleo conceitual do princípio da necessidade. O princípio da necessidade também demarca o primeiro ponto de ruptura do processo penal com o processo civil, evidenciando mais uma vez o equívoco da teoria geral do processo. O direito penal, contrariamente ao direito civil, não permite em nenhum caso que a solução do conflito mediante a aplicação de uma pena se dê pela via extraprocessual. O direito civil se realiza todos os dias, a todo momento, sem necessidade de processo. Somente é chamado processo civil quando existe uma lide, carne luteanamente pensada como o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. E o direito penal? Não é assim. O direito penal não tem realidade concreta fora do processo penal, ou seja, não se efetiva senão pela via processual. Quando alguém é vítima de um crime, a pena não se concretiza, não se efetiva imediatamente. Somente depois do processo penal teremos a possibilidade de aplicação da pena e realização plena do direito penal. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Inscreva-se no canal, porque assim você ajuda bastante o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!